Glória a Jesus, cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor, amém. Hoje, até que enfim, encerramos aquela onda de pecados, amém, irmãos? O discipulado nível 2, ele inicia com uma forte abordagem ramartiológica, vamos dizer assim, de um ensino sobre o pecado. Mais específico, abordamos os frutos, as obras da carne, né? E aí a gente encerra esse ciclo de pecados, hoje falando também sobre o fruto do Espírito, né? Então o tema dessa mensagem hoje é desenvolvendo o fruto do Espírito, amém? Feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunir, de estarmos presentes na Tua casa, estarmos, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor. Pai amado, a palavra é Tua e nós te pedimos que a Tua bênção, que enriquece e que não venha crescida de dores, seja sobre as nossas vidas, que essa ministração seja algo vindo de uma inspiração divina e não simplesmente uma doutrinação humana, mas que ao passar pelos aspectos do fruto do Espírito, que possamos hoje sair daqui renovados e esperançosos de que o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Pai amado, por isso nós te pedimos, Espírito Santo, toma o teu lugar nesta noite. Espírito Santo, faça a tua obra e que a tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. E eu repreendo toda oposição, toda obra maligna das trevas. Em nome de Jesus, todo inimigo do Evangelho bata em retirada, caia por terra e que a tua bênção seja sobre este dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, irmãos, nós falamos nas últimas semanas sobre Gálatas 5, do 19 ao 21, e hoje nós vamos encerrar esse ciclo falando do Gálatas 5, 22, amém, irmãos? Não é fora do contexto. Ali o apóstolo Paulo, a sua carta aos Gálatas, ele traz essa verdade espiritual sobre a nossa natureza pecaminosa, sobre as obras da nossa carne, que traz uma consequência muito terrível, porque a gente tem enfatizado bastante que ele narra no texto que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. E aí no 22 ele fala, olha, mas existe aqui também, não é só a obra da carne, não é só o fruto da natureza pecaminosa, também existe aqui uma bênção dada por Deus, existe aqui uma possibilidade de você conquistar uma atitude aprovável diante do Senhor, que é o fruto do Espírito, amém? Então vamos ler em Gálatas 5:22, quando ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Eu vou ler mais uma vez para fixarmos bem na nossa memória. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a esperança. Amém? Temperança, Desculpa, eu falei esperança, mas é a temperança. Então hoje nós vamos aqui passar por cada um desses frutos, de maneira, é claro, didática, para que a gente possa aprender um pouquinho mais o que significa cada um desses itens, desse fruto, e sair hoje daqui com um dever de casa, amém, irmãos? Dever de casa, você não vai precisar entrar na internet, preencher nenhuma avaliação, mas o dever de casa é desenvolver esse fruto tão maravilhoso que o Senhor preparou para a sua igreja, amém?
Então fica aí hoje o dever de casa para nós, observarmos cada um desses pontos, que na verdade são 9, e poder nos esforçar para desenvolver, porque às vezes, irmãos, a gente fica lutando contra o pecado, né? Nós falamos aqui de frutos das obras da carne, e nós estamos aqui um monte de pecado, e a gente fica lutando contra o pecado, mas quando o apóstolo Paulo ele coloca aqui esse fruto do Espírito, que nós começamos a perceber que é mais fácil vencer o pecado desenvolvendo o fruto do Espírito do que simplesmente você ficar ali lutando contra as tentações. Então, quando você tem uma postura de desenvolvimento, de querer buscar o fruto do Espírito, então isso traz para você uma condição favorável na sua luta contra o pecado. Eu não estou dizendo que aquele que não ama, que aquele que ama, como a gente vai ver aqui o primeiro, que é o amor, aquele que ama, então se eu amar eu não vou cometer pecado. Não, não é isso, né? Você vai se esforçar para não cometer pecado também, mesmo amando. Porém, quando se ama, quando se produz o fruto do Espírito, amor, é mais fácil vencer determinados pecados, como por exemplo a ira, como por exemplo homicídios, como por exemplo facções, e aí por aí afora. Então o amor, ele encobre uma multidão de pecados. O amor, ele motiva a gente a não pecar. Então, mas nós vamos, antes de falar, deixa eu só colocar aqui a definição. O que é o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é o caráter do cristão revelado pelas suas multiformes facetas. Então, o caráter do cristão, ele se revela em facetas, em momentos. Então, irmãos, não adianta você falar assim: ah, não, pastor, mas eu sou uma pessoa muito paciente. Amém, glória a Deus que você tem esse fruto, né, da paciência na sua vida, mas em algum momento você pode perder a paciência, né? Ah, pastor, eu sou uma pessoa que tem muita fé, mas em algum momento você pode endurecer ali o seu coração e não crer, e ter uma dificuldade para crer. Então, o caráter cristão, ele vai ser o que? Revelado a partir da maneira em que nós expressamos aquilo que está dentro de nós. Seja na área dos frutos da carne, através das atitudes pecaminosas, ou através desse desenvolvimento tão maravilhoso que é o fruto do Espírito. Então, não se trata, irmãos, dos frutos no plural, mas do fruto no singular. É assim que está no texto, né? Mas o fruto e não os frutos. Por quê? Pelo menos isso me chama a atenção, né? O apóstolo Paulo, ele coloca no singular, porque dá uma ideia, irmãos, de totalidade, né? Que nem a gente fala assim, o fruto do nosso trabalho, né? O fruto do ministério, o fruto do evangelismo. Não é uma atitude em si, não é uma única coisa. O fruto, quando fala aqui, ele fala de algo que mostra uma totalidade, né? E aí existe esse exemplo aí muito clássico, amém, irmãos? Daqueles que ensinam sobre o fruto do Espírito, que é associando a mexerica, né, irmãos? Já viu uma mexerica? Como que é uma mexerica? Ela é um fruto inteiro, mas quando você tira a casca, você encontra o quê? Vários gomos, né? Então, desenvolver o fruto do Espírito é quando você encontra essa postura espiritual, que por consequência, você encontrará os gomos de cada um desses 9 elementos aqui, tão maravilhosos, que a Bíblia chama de fruto do Espírito, amém? Aqui a primeira coisa que eu quero, pelo menos trazer aqui a minha interpretação, é que quando a Bíblia fala o fruto do Espírito, aqui existe uma divergência, aqui existe um debate acerca dessa palavra Espírito.
se nós estamos falando, ou melhor, se o apóstolo Paulo estava falando do Espírito Santo, ou se o apóstolo Paulo estava falando do espírito do homem, né? Eu acho que eu já até compartilhei essa minha visão teológica, né? Essa minha visão interpretativa sobre essa palavra espírito, porque a palavra espírito é pneuma, seja para falar do Espírito Santo ou para falar do espírito do homem. Eu interpreto aqui como sendo o espírito do homem. Por quê? Porque geralmente, irmãos, nós encontramos na palavra do Senhor, quando se refere ao Espírito Santo, geralmente é escrito ali a palavra Espírito de Deus, ou Espírito Santo, ou Espírito de Jesus. Sempre ele traz a personificação desse Espírito. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele não fala se é o Espírito de Deus ou o Espírito do homem. Então, irmãos, eu interpreto essa palavra como sendo o Espírito do homem. Amém, irmãos? É o Espírito do homem. Então nós temos a possibilidade de desenvolver esse fruto em nosso espírito. É claro, é óbvio, irmãos, que todos esses atributos do fruto do Espírito vêm de Deus. É óbvio que o amor, ele é um atributo comunicável de Deus. Isso nós encontramos lá na teontologia, como até eu falei no início, que é um atributo comunicável. Deus comunica, Deus compartilha o atributo que é dele conosco. Amém? Então, nós não estamos aqui falando que o homem é capaz por si só de desenvolver esse fruto do Espírito independente de Deus. Não, irmãos. É óbvio que nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Mas uma pessoa não precisa ser crente para ser uma pessoa boa. Uma pessoa não precisa ser crente para, por exemplo, ser uma pessoa mansa, ter mansidão. A pessoa não precisa ser crente para ser uma pessoa temperada, né? Esse atributo da temperança. Então, irmãos, essas qualidades, esses atributos, eles podem sim ser desenvolvidos através de uma comunhão com Deus. Mas refere-se ao fruto do Espírito. Porque, irmãos, nós não podemos tirar do contexto. Só para finalizar esse meu raciocínio, nós falamos 2 versículos, do 19 ao 21, 3 versículos, do 19 ao 21, falando dos frutos da carne. E na verdade ali não usa a expressão frutos da carne, ele usa a expressão obras da carne, amém? Você lembra? Ele usa a expressão de obras da carne. Então, se a sequência, o contexto geral está se referindo ao homem, está falando do homem andar em espírito, está falando do homem não satisfazer a concupiscência da sua natureza pecaminosa, por que aqui o apóstolo Paulo não estaria falando também do homem acerca desse fruto do Espírito? Amém? Então, a obra da carne é aquelas que nós estudamos, e o fruto do Espírito, do nosso Espírito, é esses que nós podemos desenvolver. Por isso que não é um estudo do fruto do Espírito a ministração. A ministração é desenvolvendo o fruto do Espírito. Hoje você precisa sair daqui hoje com o desejo de desenvolver. Como você vai desenvolver? Vencendo a sua natureza carnal. Amém? Glória a Deus. Então aqui, irmãos, Jesus, ele é o nosso maior exemplo, né? Jesus é o maior exemplo de um homem que era espiritual. Então Jesus, para aqueles que ainda não aprenderam sobre a natureza de Jesus, né, isso dentro se chama cristologia, né, que é o estudo de Cristo, da pessoa de Cristo. Então ele tem uma natureza divina. Amém, irmãos? No princípio ele estava com Deus, e ele era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus, conforme nós encontramos lá em Filipenses, ele se fez carne, irmãos. Ele abriu mão da sua natureza divina. Ele simplesmente, ele viveu as mesmas tentações que nós vivemos hoje. Só que com um detalhe:
ele não cometeu pecado, né? A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele poderia pecar, irmãos? Poderia. Jesus poderia pecar, por quê? Porque ele abriu mão da sua natureza divina. Tanto é, irmãos, que a Bíblia narra que o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal que Jesus expressou foi no casamento em Caná da Galileia, e isso depois do seu batismo. Isso foi depois que ele foi batizado por João Batista e depois que principalmente o Espírito Santo veio sobre ele, porque nós conhecemos ali a passagem do batismo de Jesus, que vem uma voz do céu, né? O pai testificando: este é meu filho amado a quem me comprazo, e João viu ali o Espírito Santo descendo sobre Jesus ali como uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, tá bom, irmãos? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Que a gente fica pensando só nas figuras, né? O Espírito Santo não é uma pomba, ele é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa divina. Porém, ali Jesus, ele só passou a fazer os seus sinais, os seus milagres a partir da vinda do Espírito Santo. Isso nos dá o que? A grande esperança de que hoje nós podemos fazer sim os mesmos sinais que Jesus fez, e ele disse mesmo ele disse, e maiores ainda. Amém? Então, Jesus é o nosso maior modelo. O amor, primeiro fruto, primeiro gomo aí dessa mexerica, né? Falando aí numa linguagem figurada, né? A primeira faceta desse fruto do Espírito é o amor. Jesus é amor, irmãos. Só Ele é capaz de nos mostrar o verdadeiro amor ágape, né? O amor, essa palavra amor, é encontrada na língua grega de várias maneiras, né, irmãos? Nós temos o amor eros, que é o amor sensual, né? Nós até ministramos isso lá no casamento, né? É uma bênção. Nós temos o amor fileu, que é o amor de relações, é o amor que uma mãe tem para com um filho, é o amor dos relacionamentos, das amizades, né? E temos também o amor ágape. Esse é o amor de Deus, esse é o amor incondicional, esse é o amor divino, né? Como Jesus disse aí em João capítulo 15, versículo 13, que ele diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então existe um amor incondicional que está disponível para ser desenvolvido. É claro, irmãos, aqui nós estamos falando de Jesus num extremo, em que Ele deu a sua vida, Ele simplesmente entregou a sua vida, Ele sofreu, Ele foi para a cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas nós encontramos esse tipo de amor, por exemplo, quando nós vemos algumas situações de uma mãe, por exemplo, que ao ver o seu filho ali prestes a ser atropelado, ela empurra o filho e ela é atropelada ali na frente do carro, da situação do atropelamento. Para salvar o filho, ela é capaz de entregar a sua própria vida, né? Nós sabemos que o amor de mãe é um amor incondicional, né? Às vezes nós vemos situações de filhos na droga, filhos, né, talvez até no homossexualismo, e você não vê uma mãe que despreza esse filho, né? A sociedade pode desprezar, até os religiosos podem desprezar, mas uma mãe não despreza. Ela não concorda com a atitude que seu filho está tomando, mas ela continua amando ele incondicionalmente, mesmo ele na condição, né, de pecado, né? A mãe de um assaltante de banco, ela também vai visitar o filho na cadeia, né? Então, esse amor incondicional, às vezes muito julgado, né? Às vezes alguém fala: puxa, essa mãe, ela é boba, mas não é boba, é porque ela encontrou esse verdadeiro amor que não importa a condição, o amor ágape. Esse é o amor que Deus compartilha conosco, esse é o amor que precisamos desenvolver, né? Claro, não vamos morrer por ninguém, mas nós podemos sim exercitar este amor ágape, como por exemplo, quando nós temos uma discussão com o nosso cônjuge, em que nós temos a razão e nós simplesmente abrimos mão do nosso direito,
né? Nós abrimos mão da nossa razão e apoiamos a pessoa mesmo sabendo que ela está ali numa situação que você não concorde. Amém, irmãos? Porque o motivo das brigas é a concordância, né? Ou melhor, a discordância, né? Uma principal briga de um relacionamento quando um não concorda com o outro. Então aí um quer que o outro seja igual àquilo que ele quer que seja, né? Irmãos, nós precisamos aprender que um relacionamento, ele não é um relacionamento de domínio, irmãos. Seja no âmbito de um casamento, seja no âmbito de uma relação entre pai e filho. Irmãos, as pessoas, elas são únicas. As pessoas, elas têm personalidades que são únicas. A impressão digital que você tem, irmão, é só você que tem, ninguém mais tem. E o seu filho também tem uma impressão digital única, e o seu cônjuge também tem uma impressão digital única. Não adianta você querer que o seu cônjuge seja a pessoa que você quer que ele seja. Você precisa amá-lo do jeito que ele é. Amém, irmãos? Nós precisamos nos amar, aprender a amar uns aos outros, mesmo com as diferenças. Isso é o amor ágape. Ah, pastor, mas eu não consigo lá no meu relacionamento. Então começa com a igreja. Se você não concorda, né, que a irmã, sei lá, não corta o cabelo, deixa o cabelo crescer e usa saia, irmão, você precisa aprender a amá-la, mesmo não concordando com aquilo que ela pensa doutrinariamente, né? Se você tem um irmão na igreja que ainda tem um problema de sei lá, com um cigarro, e o seu pastor permite que ele tome a ceia, aleluia, aí você não tem que ficar discordando, né, nem do irmão e nem do seu pastor, porque cada um vai dar conta assim. Você tem que aprender a amá-los, tanto o pastor que deixou, quanto o irmão que ainda insiste no erro. Amém, irmãos? Então, o amor ágape, ele excede o juízo. O amor ágape, ele excede o julgamento, a razão. O amor de Deus, que ele compartilha com a sua igreja, está acima da árvore do bem e do mal. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós vamos um dia prestar contas de tudo que fazemos, e nem tudo será 880, viu, irmãos? A motivação vai contar muito naquele grande dia. Então, às vezes, pessoas fazem coisas, às vezes, erradas, mas com a motivação certa. E isso vai pesar naquele grande dia. Amém, irmãos? Não pense que só porque a pessoa cometeu uma atitude errada, você não conhece o coração, você não sabe o que está por detrás, e nem o juízo que Deus vai trazer sobre aquela pessoa. Talvez esse juízo seja menos severo do que eu e você imagina. Amém? Porque as motivações só o Senhor que conhece. O segundo fruto aí, a segunda faceta desse fruto é o que? É o gozo. O que é gozo? Gozo é alegria, né? É uma alegria extrema, né? Quando a gente fala até no mundo corporativo, quando você vai assinar suas férias, o que vem lá no documento das suas férias? Férias gozadas. Amém? Férias gozadas. Isso significa o quê? Que você vai viver um período de muita alegria. Amém, irmãos? Não que nós não gostemos de trabalhar, nós temos que trabalhar, gostamos de trabalhar, mas, né, quando nós gozamos férias, isso significa que nós estamos desfrutando de uma alegria e de uma satisfação. E nós não temos outra fonte de alegria do que senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, irmãos? Ele é a fonte de alegria. Isso eu posso testificar com uma experiência pessoal que eu tive. Certa vez eu tive um sonho com Jesus. Eu sonhei com Jesus, irmãos. Você sabia que muitos muçulmanos têm se convertido por sonhar com Jesus? Jesus tem visitado muitos árabes, muçulmanos, aparecendo para eles em sonhos. Nós temos muitos testemunhos de pessoas árabes, muçulmanos se convertendo porque sonharam com Jesus. E eu tive esse privilégio, irmãos, de sonhar com Jesus. Eu sonhei com Jesus. Então, em um momento assim no sonho, eu via Jesus. E assim, se você falar assim, como que era Jesus, né? Ele era loiro, ele era barbudo, ele tinha cabelo comprido, né? Como que era Jesus? Ele usava uma roupa, do Galileu, ou ele estava ali com a coroa de glória? Irmão, se você me perguntar a aparência, eu não vou saber te responder, porque eu não sei.
Eu vi Jesus, mas eu não sei falar como eu vi a aparência dele, porque algo muito mais profundo estava em jogo nessa minha experiência. Quando eu vi Jesus em sonho, duas coisas me foi revelada acerca de Jesus. A primeira, a pureza de Jesus. Irmãos, Jesus, ele é puro. A pureza de Jesus é diferente de uma criança, como nós vemos, por exemplo, a minha filha, né, que tem 2 anos e meio. Ela não é, ela é inocente, mas ela não é pura. Amém, irmãos? Ela faz ali com inocência, ela não tem malícia naquilo que ela faz. Ela não vai falar uma mentira porque ela pensou em alguma coisa. Porque ela tem 2 anos, ela está na fase do quê? Da inocência. Ela é inocente, mas ela não é pura. Amém, irmãos? Porque já existe a semente do pecado numa criança de 2 anos. Amém? Então, essa experiência que Jesus me deu é que Jesus, ele é a fonte da pureza. Jesus é puro. E a segunda revelação foi que Jesus, ele é alegria. Eu pude experimentar a alegria de Jesus. Jesus estava alegre. Não é que ele estava alegre, ele é a fonte da alegria, irmãos. Ele é a fonte da alegria. É coisa difícil demais de nós entendermos com a nossa mente humana, mas com o nosso coração, essa foi uma das experiências mais maravilhosas que eu tive. Foi um sonho tão muito rápido, foi um flash ali num sonho, mas eu me lembro como se fosse hoje. Uma alegria, a fonte de alegria está em Cristo. Olha o que está escrito, irmãos, em Isaías capítulo 29, no versículo 19, diz assim: e os mansos terão gozo sobre gozo em quem, irmãos? No Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. É em Deus que nós temos a nossa alegria. Amém, irmãos? Nós fizemos uma viagem agora no feriadão, né? Aqui tem o casalzinho de pombinhos recém-casados, né? Que fizeram uma viagem internacional, né? Nadaram com o golfinho lá e tudo mais. Isso foi uma grande bênção na vida deles. Mas a alegria, a verdadeira alegria não está na viagem. A alegria da nossa alma não está em gastar, em comer em restaurantes, em poder ver coisas que nós não conhecer o mundo, o Brasil. Não, irmãos, a nossa alegria está em Jesus, irmãos, porque Ele é a fonte da alegria. É bem certo que viajar é gostoso, é bem certo que você poder comer bem é bom, isso daí é a bênção de Deus, mas o meu coração não pode estar nisso. A minha fonte de alegria não pode ser isso. Porque senão, vocês lembram que hoje não é mais assim, né? Hoje eu jogo videogame lá com os meus filhos, lá o PlayStation 4, e ali a gente joga, aí quando morre, né, o personagem ali do jogo, aí não acaba. Eu falo, mas não acaba. Não acaba, você continua, né? E você fica ali dias jogando, às vezes meses jogando o mesmo jogo, porque ele tem hoje memórias, né? Tem teras de memória lá o jogo, e você vai jogando quanto quer, né? Na minha época não, na minha época a gente ia lá no fliperama, e você tinha uma ficha, né? E você colocava a ficha lá no jogo, e conforme você ia, quando você morria, aparecia assim na tela, Game Over, né? Aparecia ali, compre outra ficha, né? Se quiser jogar mais, tem que comprar outra, tem que pôr outra ficha. E assim é quando nós colocamos a fonte da nossa alegria fora de Cristo. É como se todo tempo nós tivéssemos que colocar uma ficha. Ah, minha alegria está no dinheiro, irmão. Se o dinheiro acabar na tua vida, você está na roça. Agora, se a minha alegria está em Jesus, com dinheiro, sem dinheiro, viajando, não viajando, para mim não muda, porque a fonte da minha alegria é o meu Senhor. Amém, irmãos? Então, desenvolver esse tão precioso fruto do Espírito, falando sobre a alegria, nós precisamos ajustar as nossas motivações, né? Como aqui nós vemos ali na mesa de som, se o Jefferson fala assim, ó, regula aqui, eu não vou saber regular, né? Se ele bagunçar todos os botões aqui, eu não vou saber regular, mas ele sabe. E é isso que é o grande segredo de desenvolver o fruto do Espírito, é saber equalizar cada um desses motivadores de atitudes aprovadas por Deus.
Então, se você tem ali o canal da alegria, você vai conseguir equalizar esse canal a partir dos momentos em que a tristeza quiser encontrar morada no seu coração. Aí você tem que ajustar. Quando aquele espírito de desânimo começar a te encontrar, você tem que ir lá e ajustar. Falar, não, a minha alegria está no Senhor. A minha alegria não está nessa situação. A minha alegria, eu não vou me entristecer por causa de uma situação externa. Eu não vou me entristecer porque algo deu errado. Não, que a minha alegria está no Senhor. A minha alegria não está quando alguma coisa dá certo. Amém? Então esse é o fruto do Espírito. O terceiro é a paz, né, irmãos? A paz significa bem-estar. Sabe que a paz tem a ver com satisfação, né? A palavra paz, ela vem do hebraico shalom, né? Tão conhecida por nós, que temos um pouquinho de judaizante no nosso meio, né? A palavra shalom é a palavra paz, que significa estar completo, bem-estar, significa paz, segurança, significa até saúde, irmãos. A palavra shalom significa prosperidade, sossego, tranquilidade e principalmente o que? Contentamento. Porque o grande problema da falta de paz é a insatisfação. Esse é o grande problema de perder a paz, é estar insatisfeito. É quando o coração ele começa a encontrar resquícios de insatisfação. Puxa, mas até que não tá tão legal aqui nesse ministério, né? Deus já não fala mais com o pastor como falava antes, né? Mas não tá mais legal esse relacionamento. Você começa a ter insatisfação. Isso é o oposto da paz. Começa o quê? Perder a sua paz. Como que você encontra a paz? Encontrando os caminhos da satisfação, do contentamento. Eu estou contente com o que tenho, com a situação, não importa qual é ela, seja ela boa ou ruim. Como o apóstolo Paulo diz, aprendi a ter além do que é preciso para viver. Aprendi também a padecer necessidades. E aí ele fala aquela tão célebre palavra, tão importante para nós, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso para satisfazer os desejos do nosso coração, é tudo posso porque estou contente, estou satisfeito com qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim. Se Deus assim permitiu, eu vou seguir os passos do Senhor para aprender a lidar com as situações. Você percebe que não tem tanto a ver com Deus essas coisas que nós estamos falando, tem muito a ver com nós mesmos. Tem a ver com a nossa postura interior, de como nós vamos lidar com situações que vêm para afligir a nossa alma e que muitas vezes nos levam ao pecado, né? Muitas vezes você vai pecar por estar sem paz, por ter falta de paz. Então, encontrar o caminho, tem 2 versículos bíblicos, um lá em Pedro e um em Salmo, se eu não me engano, que ele diz assim: busque a paz e siga. Busque a paz e siga. É necessário primeiro encontrar a paz, e quando você encontra, irmão, tem que seguir. A paz, ela não é estática, né? A paz não está parada. A paz é algo contínuo. A paz é um caminho de paz que você vive mesmo em meio à guerra. Amém, irmãos? Quando existe uma guerra, ali existe tréguas, existe acordos de paz para cessar a guerra. Mas essa paz que o Senhor dá, o shalom de Deus, é o que é a paz até mesmo em meio à guerra. E aí ninguém entende nada, quer dizer, o povo do mundo, né? Ninguém entende nada, olha para você e fala: mas como que essa pessoa consegue ter paz mesmo tendo tantas dificuldades e tantas tribulações? Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de lidar com pessoas muito pobres, né? Pessoas assim de um nível social muito miserável. É uma situação difícil, é uma situação diferente para nós. Pelo menos para mim foi assim, essas experiências, quando eu viajei lá pro Vale do Ribeira, né, uma missão do MCC, Missionários Cooperadores Cristãos, que uma vez por mês
faz essa viagem, é Araçaíba, se eu não me engano o nome da cidade, e lá eles plantam tomate 6 meses, 6 meses eles passam fome. É mais ou menos assim a situação econômica dessa cidade. E aí você vai visitar as famílias nas casas, é impressionante que a pessoa está ali num barraquinho de madeira, está numa situação precária tão grande, mas a pessoa não sabe o que fazer para te agradar. Ela não sabe o que fazer. Teve um lá que trouxe até um favo de mel, para que eu comesse lá o favo de mel, tirado do mato mesmo, né? Então é algo valioso para eles, é algo precioso, e eles puseram lá aquele banquete lá de favo de mel para a gente comer. E aí de você, se for na casa de alguém, não tomar o café. Não quero não, obrigado. Não, você tem que tomar aí, não é um copinho de americano como a gente está acostumado aqui em São Paulo, não, é um copo de requeijão cheio até a boca. E aí de você, se não tomar o café preto da pessoa, a pessoa não sabe o que fazer para te agradar, pessoa pobre e miserável. Amém, irmãos? Então, não importa a situação, Deus é o autor da paz, é Ele que dá o shalom. Por isso que os judeus se cumprimentam falando esta palavra shalom, que não significa só paz no sentido de ausência de problemas, significa paz no sentido de toda essa prosperidade, tanto interior como material, que nós estamos aqui falando. E aí Jesus, em João capítulo 14, versículo 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui Jesus ele está colocando que o mundo também oferece paz, que é aquela paz do game over, né? É aquela paz que ela é momentânea, é aquela paz que está relacionada a uma situação exterior, está relacionada a uma condição. Não, irmãos, a paz que Deus tem para o seu povo é uma paz incondicional, e isso nós precisamos exercitar. Amém? Isso é exercitar, por isso que é desenvolvendo, irmão. Eu e você precisamos desenvolver isso, irmão. Desenvolver a paz que não me deixa aflito com situações externas. É a paz que não me deixa aqui, como Jesus diz, atemorizado. Não temas. Sabia que alguns estudiosos falam que na palavra do Senhor, a palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia? Eu nunca fui contar e nunca fui procurar, né? Porque existem até várias versões aí, mas os estudiosos dizem que é uma para cada dia, né? 365 dias no ano, 365 palavras não temas. Então o Senhor ele sempre vai nos dar esse conforto de estar seguro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E se a situação adversa está se levantando, é porque Deus permitiu, ou porque eu tomei alguma decisão errada. E se eu tomei alguma decisão errada, eu vou encontrar a decisão certa e vou passar por essa aflição, mas com a paz de Cristo que excede todo entendimento. Amém? Depois, a longanimidade. Longanimidade significa, tem a ver aí com o que nós estamos falando da paz, que significa suportar as adversidades. Caráter de uma pessoa que suporta as adversidades e que prossegue em seu empenho, apesar dos obstáculos. Então, nós poderíamos falar de uma maneira mais moderna que longanimidade significa resiliência. Era essa palavra mesmo que eu ia falar. Resiliência, é uma pessoa que suporta a pressão, que não espana. Amém, irmãos? Não espana. Eu lembro uma vez, a gente faz umas coisas que depois a gente dá até risada, né? Eu tinha um jovem aprendiz, quando eu trabalhava no financeiro, que eu estava ensinando ele, né? Eu estava ali treinando, já tinha esse espírito de mestre, de discipulador, né? Queria fazer discípulos, né? E ali eu treinando ele lá e fazendo um fluxo de caixa. Eu apresentava esse fluxo de caixa diariamente. Sei que não tem nada a ver com aqui o nosso ensino, né? Com a Bíblia, mas só para ilustrar, foi bem interessante. A resiliência desse jovem.
Porque ali, todo dia eu tinha um horário, 10 horas, eu tinha que entregar o fluxo de caixa para o chefe, que ele ia tomar as decisões financeiras baseado naquele levantamento, naquele relatório que eu estava elaborando para ele continuamente. E aí eu estava ensinando esse jovem aprendiz, e ele deu uma diferença, né? Quem trabalha nessas áreas assim, financeiro, contabilidade, sabe que o negócio sempre dá diferença, não tem como. É impossível, a pessoa tem que ser muito bom para conseguir assim de primeira. E deu diferença, e eu vi onde era a diferença e sabia como resolver a diferença. E o chefe chegou, me ligou primeiro, falei, não, calma aí que já está saindo o relatório. Aí depois o jovem ali começou a ficar em pânico, né? Porque eu estava assim de braços cruzados esperando ele achar a diferença. Aí veio o gerente, bateu na porta, entrou na sala, falou, e aí, já está pronto? Eu falei, não, só mais um minutinho que já estamos terminando aqui. E o camarada em pânico. Aí eu falei, não, tá bom, foi aqui a diferença. Aí eu mostrei, mas eu já estava vendo desde o começo, né? Então, a resiliência, né, modernamente falando, poderia ser um sinônimo do quê? De longanimidade. É o sinônimo desse fruto do Espírito de que nós somos capazes de suportar, irmãos. Você é capaz de suportar. Tem uma música do Apocalipse 16, do pregador Lu, né? Não sei se os irmãos conhecem, eu sou meio tiozinho, mas eu também sou meio jovem, tá, irmãos? Então a gente conhece essas coisas. E o pregador Lu é um rapper, né? Gospel, né, do Apocalipse 16, e tem uma música que ele canta assim, o refrão ele fala, o Espírito de Deus habita em mim, por isso já posso suportar. Né, ele fala, as dores do mundo eu já posso suportar, porque o maior dos Espíritos habita em mim. Então, irmãos, isso é uma verdade que eu e você precisamos aprender, de que eu posso suportar. Você pode suportar, você é muito mais forte do que você pensa. Às vezes a pessoa fala, pastor, mas eu não aguento. Aguenta? Aguenta sim. Você não conhece a sua capacidade em Deus. A longanimidade, ele é um fruto que precisamos aprender a desenvolver. É suportar. Suportar como? Em oração. Suportar como? Confiando. Suportar como? É quando tudo está dando errado, é quando a pressão está em cima, é quando o cerco fechou, é quando parece que o chão saiu dos seus pés, aí você tem que fechar o olho e andar sobre as águas. É confiar. Fala, Deus, eu estou te servindo, eu creio em Ti, eu te amo, então não estou vendo o chão, mas eu vou caminhar. Não estou aguentando, a minha carne não aguenta, a minha alma não aguenta, mas existe um fruto que eu preciso aprender a desenvolver dentro de mim, para que eu possa passar por essa dificuldade e por essa tribulação. Irmãos, às vezes a gente crente, a gente é muito covarde, desculpa até falar dessa maneira, mas a gente fala, Senhor, livra-nos dessa hora, né? Livra-nos dessa perturbação, livra-nos dessa tristeza. Não é assim que a gente olha, a gente não quer passar por sofrimento, a gente não quer passar pela dor. Olha o que Jesus diz aí em João capítulo 12, versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. É Jesus falando, irmãos. A alma de Jesus estava perturbada, é isso mesmo que eu estou entendendo aqui? A minha alma está perturbada, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto que vim para esta hora. Jesus estava enfrentando o maior desafio que um ser humano poderia suportar, que foi o momento da crucificação. Jesus não estava ali feliz, vou para a cruz. Ele estava sob uma pressão emocional muito forte, fala, minha alma está perturbada. Tem uma outra versão que fala, a minha alma está perturbada até a morte. E o que direi eu? Pai, livra-me desta hora? Ele sabia, irmãos, nós sabemos, e a gente fica pedindo para Deus nos livrar do sofrimento, principalmente quando a pessoa está enferma, né? Às vezes com um câncer, às vezes com uma doença que causa sofrimento, e a gente ora a Deus e fala, Senhor, livra essa pessoa do sofrimento, ou até a própria pessoa fala, me livra desse sofrimento. Mas irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento, irmãos.
Por que nós temos que fugir do sofrimento? Nós podemos suportar. Amém? Então, se você está vivendo uma situação de sofrimento, não sei se foi a Neide que falou de uma perda de uma pessoa aqui na igreja. Não, acho que foi uma outra irmã, né? Que disse que perdeu uma filha, não é? A sobrinha da pastora? Disse que perdeu uma filha, né? Ele estava falando de tão recente, né? 2 meses. Perder um pai já é muito difícil, né? Eu perdi o meu há 3 anos, né? Perder um pai é muito difícil, perder uma mãe, mas perder um filho deve ser muito pior, né? Porque o pai não nasceu para enterrar filho, irmãos. Pelo contrário, ele quer ser enterrado pelos seus filhos. Então, irmãos, o sofrimento do mundo, ele vai vir sobre todos. Nós não temos como fugir. Deus vai livrar do sofrimento. Amém, irmãos. Que você tenha fé para isso, mas se Deus não livrar, você tem que aprender a suportar os sofrimentos do mundo. Esse é o Evangelho. Não é o Evangelho do mar de rosas. Não é o Evangelho da prosperidade. Não é o Evangelho que, vem aqui para a minha igreja, dá o dízimo, faz o voto, que tudo na tua vida vai melhorar. Não, irmãos, a coisa vai piorar. Ai, pastor, mas agora o Bolsonaro vai trazer aí a política econômica favorável, a nossa vida vai ser melhor. Talvez até seja, irmãos, mas não é uma política econômica que vai trazer a paz para o mundo, não é um governo que vai livrar eu e você dos sofrimentos deste mundo, porque faz parte nós passarmos por ele. Amém? Glória a Deus. Depois é a benignidade. Quinto fruto, a benignidade. O que significa benignidade? É a qualidade de ser benigno, é a qualidade de ser bom, ou seja, é o bom caráter. Então é a capacidade de ser bom, é uma pessoa boa, né? Você não é uma pessoa, não é a bondade que a pessoa faz, mas é a pessoa boa, é o caráter dessa pessoa boa. Então ser bom fala muito dos nossos valores, né? Que tem se perdido no nosso século 21. Os valores de bondade, de ser uma pessoa boa, têm se perdido, irmãos. A gente encontra pais ensinando seus filhos que se na escola ele tomar um soco, ele apanhar e vir chorando, ele ainda apanha de novo do pai quando chegar em casa, né? A gente ouve muito falar isso, né? Que se apanhar e vir chorando, ainda apanha de novo do pai, ou seja, incentivando a pessoa a ser um violento, a falar, não, se te bateu você tem que bater também. Se ele está com a pedra, você está com um paralelepípedo. Aleluia. Né? Não, irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem pessoas boas, a ter um bom caráter. Bom caráter fala de honestidade, bom caráter fala de esforço, bom caráter fala de suportar as adversidades da vida, bom caráter fala, olha, ainda que eu estou precisando de dinheiro, mas se eu for na padaria e der o troco errado, e a mulher me der o troco errado, eu não vou ceder à tentação de ficar com o troco, eu vou devolver, mesmo precisando, eu vou devolver. Por quê? Porque isso é uma questão de caráter, é a qualidade de ser bom, isso é um fruto do Espírito. Benignidade, e isso vem de Deus. Deus é benigno, a sua benignidade dura para sempre. Isaías 63, 7 diz assim: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias, segundo o que, irmãos? A multidão das suas benignidades. Amém, irmãos? Então, não é só o caráter de Deus que é bom, existe uma multidão de benignidades no caráter de Deus. Deus, Ele é bom em infinitos aspectos. Ele é bom de maneira que nós não conseguimos compreender. Ah, Deus, mas pastor, mas então quer dizer que se eu pecar contra Deus, Ele me perdoa na primeira vez, aí Ele me perdoa na segunda, aí Ele me perdoa na terceira, depois eu acho que Deus não vai me perdoar mais, né, pastor? Aí já é demais, né? Aí se fosse jovem, vai falar, pô, tá tirando, né, meu? Vai ficar pecando, pedindo perdão, pecando. Irmão, nós não sabemos como Deus é bom, irmão. Deus é bom. Viver essa benignidade de Deus, sabe o que vai te incentivar a não pecar? Viver esse fruto do Espírito não vai te levar ao pecado, não, irmão, por aliviar a consciência sabendo que Deus é bom, não, irmãos.
Você vai ser como Deus. Irmãos, o nosso objetivo é ser como Deus. Nossa, pastor, aí já está sendo demais, né? Não, irmão, não estou sendo demais, não. Nosso objetivo é desenvolver a estatura da plenitude do varão perfeito, que é Jesus. Ter essa plenitude é desenvolver a bondade, a benignidade de Deus em nosso caráter. É não fazer mal para ninguém, né? Nós nessa viagem, vou até confessar um pecado. Nós estávamos nessa viagem e eu estava pescando lá com meu cunhado, né? E pensa, 4 dias pescando sem pegar nada, né? Pegamos nada lá na Ilha Bela, só demos manho na minhoca. Aí fomos lá tal, e de repente veio aquela, né, a gente pescando à noite, um frio, quase meia-noite, a gente lá pescando. E aí veio tal, aquela coisa, a vara envergou, falou, agora vai. Pegamos um tubarão, né? E aí eu já dei a vara pro meu cunhado, que é mais experiente que eu, né? E aí ele começou lá, tal, a puxar, e depois de 10 minutos, quando trouxe, era uma raia. Raia linda, irmãos. Sabe essas arraias, né? É raia que chama, né? Tem as asas assim, ela parece que fica voando assim na água, né? Ela vai batendo as asas assim, parece que vai voando. No tamanho desse teclado assim, irmão, de largura, assim, coisa linda. E aí o meu cunhado falou, não, vamos soltar. Eu falei, pega a faca agora. Eu quero comer pastel de raia. A benignidade do meu coração passou longe. Ele, não, irmão, e meu cunhado é crente. Ele, não, vamos soltar a bichinha, coitado, né? Vai comer o bicho. E eu queria aceitar, dá a faca aqui que eu faço o serviço, irmão. Aleluia. Mas aí no fim, né, a benignidade do meu cunhado foi maior que a minha, e ele cortou a linha lá, e aquela bênção de Deus, aquela criação tão linda de Deus foi embora de volta para o mar. Amém, irmãos? Então eu preciso também desenvolver o fruto do Espírito. Irmãos, temos como sexto fruto aí a bondade. A bondade, né, não tem muito o que dizer, é o desejo de ajudar, né? A bondade é a disposição natural de fazer o bem. Então, quando uma pessoa ela tem a benignidade, ela já tem uma predisposição, né? Quando vem um morador de rua no farol pedir uma moedinha, ela não está preocupada se ele vai usar aquele dinheiro para tomar pinga, se ele vai usar aquele dinheiro para comprar droga. Ele não tem isso, sabe? A bondade que está nele já tem uma predisposição de fazer o bem. Então se tem ali aquela moedinha que não vai fazer falta para ele, né? Porque não faz, né, irmãos? E ele vai lá e dá e não julga, não fica raciocinando. O que mais se ele pegar R$1 de cada um, aqui tem 10 carros, já é R$10, né? Não, irmãos, a gente não tem, a bondade não visa, sabe, a racionalidade, a racionalização do ato de ser bom. A bondade, né, tem até aquele ditado popular que fala, faça o bem não importa quem, né? Faça o bem não importa quem. Então, fazer o bem, sabe, a sua consciência, ela fica tranquila por fazer o bem. Isso faz bem para a alma, irmão. Fazer o bem faz bem para a alma, né? Às vezes a gente não está acostumado, irmãos, a fazer o bem, né? Teve uma outra situação da viagem, né? Que a gente foi para uma praia e aí não tinha lugar para parar o carro na rua. A gente teve que pôr o carro no estacionamento, né? E aí no estacionamento é R$20, né? O pedágio ali, né? Para guardar o carro. E aí eu fui lá, tá minha irmã com o carro lá, com meu cunhado, e a gente com o carro. E eu me antecipei no caixa e paguei os R$20 lá da minha irmã, né? Aí a minha irmã mais velha ficou ali inconformada, falou, não precisa, Dani. Eu falei, não, faço questão, deixa eu te abençoar, deixa eu fazer o bem, deixa eu abençoar a sua vida. Tá bom, então eu compro sorvete na praia. Tipo, a contrapartida tinha que existir, não simplesmente a bondade por si, né? Aquela bondade simplesmente de fazer o bem por fazer o bem. Amém, irmãos? Sem esperar nada em troca, sem esperar resposta, aí ele fala, pastor, mas e a lei da semeadura? Amém, glória a Deus. Mas não faça o bem esperando fazer o bem. Muitas vezes a gente vai fazer o bem e vai receber o mal como resposta, irmãos. Amém, irmãos?
A gente vai ajudar as pessoas, a gente vai orar pelas pessoas, as pessoas às vezes vão dar uma punhalada nas nossas costas, e isso a gente precisa aprender a lidar. Então, fazer o bem, né, a bondade é o desejo de ajudar. Olha o que, né, a gente tem um exemplo do bom samaritano, Lucas 10, 33 e 34, ali só pelo menos um trecho, que diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre um animal, levou-o até a estalagem e cuidou dele. Então aqui aquela passagem do bom samaritano que Jesus contou, né? Ali o camarada foi lá, tomou ali foi assaltado, estava quase morto na beira do caminho, passou o levita, andou de largo, né? Passou de largo. Chegou o sacerdote, passou de largo. E aí chegou esse bom samaritano, foi lá, cuidou daquele homem que ele nem conhecia, colocou no animal, levou para um lugar, né, para ele ser cuidado, e ainda falou: ó, eu vou, quando eu voltar, tudo que ele gastar, tudo que ficar, pode deixar aqui, eu vou pagar aqui a conta dele. Ainda depois pagou a conta do hotel quando voltou lá. Então, nem conhecia, simplesmente ajudou ali. Mas a gente quer ajudar às vezes só os que a gente conhece, né? Só o que está no círculo ali. Não, primeiro tem que ser os da minha família. Amém, irmãos, isso é bom, mas nós precisamos ser como esse bom samaritano, ter atitudes de bondade, sem se importar com os resultados, com a recompensa, né? Depois temos aqui a fé. A fé como fruto, irmãos, é interessante porque fala sobre a palavra pistes, a palavra grega para fé, que também significa o quê? Fidelidade. Então é a convicção da verdade de algo, é a fidelidade, lealdade, é o caráter de alguém em quem se pode confiar. Então a fé não está só relacionado com o fato de acreditar, né? A gente pensa em fé, já pensa em acreditar, né? Na convicção, lá como está em Hebreus capítulo 11, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam, né? A convicção, da certeza das coisas que se esperam. Irmãos, mas a palavra fé também significa fidelidade. Então, esse fruto do Espírito é ser fiel, irmãos, é acreditar na fidelidade, é acreditar no outro, é acreditar que ainda que o outro erre, ele também ele pode se corrigir, ele pode melhorar, né? Acreditar que o outro pode melhorar. Ah, mas a pessoa assim eu não suporto. Não, irmão, aprende a suportar, vamos suportar, né? Vamos crer. Por isso que eu falo muito que o casamento é uma decisão, né, irmãos? O casamento ele não pode ser motivado pela paixão da alma, dos sentimentos, da carne, da psique, não, irmãos. O casamento é uma decisão, que é pro resto da vida, né? Você opta por aquela pessoa e você vai ser fiel a ela, independente das circunstâncias. Mesmo que acabe o desejo, mesmo que acabe, né, aquele fogo da paixão, da adolescência, né, irmãos? A gente tem que aprender a desenvolver a fé no ponto de vista de fidelidade. Depois a mansidão, né? Ou seja, tem algumas traduções até que fala domínio próprio. Como, por exemplo, ele demonstrou um domínio próprio que excede as dores. Jesus, né? Jesus demonstrou o domínio próprio que excede as dores e a aflição. Então ele foi como ovelha muda ao matadouro, né? Olha que está em Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Amém, irmãos? Então, não há outro exemplo de mansidão e domínio próprio do que o próprio Senhor Jesus. Ele estava ali no momento mais difícil, né? Ele estava ali com o seu coração, a sua alma atribulada, a sua alma perturbada. Ele sabia o quanto que ele ia passar. Ele foi como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ou seja, a ovelha, quando ela vai tirar a lã da ovelha, ela fica muda, irmãos. Ela não chora, né? Diz que Moisés foi o homem mais manso e ele catou a tábua da lei, quebrou no chão lá e quase tacou na cabeça de Arão, né? Ele tacou no chão pela misericórdia, né? Ele era o mais manso, mas ele quase tacou ele na cabeça de Arão. Mas, né, essa mansidão que Moisés recebe o testemunho de Deus, né?
Deus testemunha que Moisés foi o mais manso, então nós precisamos olhar para Jesus e ver que existe como ser realmente ter o domínio próprio. Isso serve para tudo, irmão. Serve para as coisas, para as tentações da carne, isso serve para os pecados contra o templo. Todos os pecados eles estão ali subjugados a esse fruto aqui, que é o domínio próprio, a mansidão, amém? E a última aqui para acabar é a temperança, né? O que significa temperança? Segundo o dicionário, Pribiran significa sobriedade, temperante, temperamento, hábito de moderar, ou seja, brandura, né? Uma pessoa temperada, uma pessoa moderada, uma pessoa que sabe se portar, né? Uma pessoa que sabe falar quando tem que falar, que sabe ficar quieto quando tem que ficar quieto, né? Que sabe expressar os sentimentos, sabe reprimir sentimentos, né? Nós precisamos ter em tudo o equilíbrio, esse tempero, essa temperança que o Senhor nos dá. Não, aquela pessoa que fala, não pastor, mas eu sou sincero e eu falo na cara. Talvez você esteja destruindo muitos relacionamentos preciosos que Deus colocou no seu caminho por você não ter essa temperança de às vezes não falar na cara aquilo que precisa ser dito. Amém, irmãos? Tem hora para todas as coisas. A Bíblia fala em Eclesiastes, né? Tem hora de abraçar e tem hora também de afastar de abraçar. Tem a hora de falar, de plantar, a hora de colher, a hora de falar e a hora de se calar. Tem um tempo para todas as coisas. Não adianta você achar que isso uma categoria ali, como que é aquela palavra? Assim, um resquício do seu caráter ali, né? Algo que, sabe aquele síndrome de Gabriela, irmãos? Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim, né? Aquela pessoa que fala assim, não, mas porque eu não mudo, eu sou assim mesmo. Irmão, isso é um atributo incomunicável de Deus, que é a imutabilidade. O único que não muda é Deus, nós mudamos, irmão. Então você tem a síndrome de Gabriela, irmão, saiba que você pode sim desenvolver a temperança na sua alma, para que você possa mudar, irmãos. Olha o que diz em João 8,7, e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então aqui a temperança de Jesus ali, eles pressionando Jesus, né? Eles falando, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que morrer, e o Senhor que diz, né? E ele ia aquela pressão e ele não dava resposta, e ali eles de tanto insistir, ele se endireitou e deu a palavra certa. Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso é temperança, isso é saber falar a palavra certa na hora certa. Amém, irmão? Não, tem gente que fala pelos cotovelos. Sabia que a Bíblia diz em Provérbios que até o tolo, quando calado, é tido por sábio? Né? Se você chegar numa pessoa, um intelectual, uma pessoa, né? Só que é uma pessoa faladeira, você encostar lá e começar a ouvi-lo, você vai ser tido por sábio também, mesmo não entendendo nada do que ele está falando, né? Então, nós precisamos saber falar na hora certa também. Então, irmãos, para concluir, procure enxergar, né, o fruto do Espírito como um dos atributos de Jesus em nós, né? Desenvolver esses atributos olhando para Jesus vai nos dar essa possibilidade de produzir, né, esse fruto pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, pela comunhão com o Espírito Santo, e ter aí por fim uma caminhada cristã abençoadíssima, de relacionamentos saudáveis. E para encerrar, João capítulo 15 versículo 4, ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Quer desenvolver o fruto do Espírito, irmãos? Permaneça em Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.